Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí de volta para a gente continuar aprendendo mais do texto bíblico. Que rica oportunidade Deus nos concede. Vamos continuar falando da morte, um assunto que não é muito agradável, mas tem muitas lições preciosas para a gente aprender. E precisamos refletir sobre isso também, porque como disse o sábio Salomão, em Eclesiastes, é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. Hoje, Números capítulo 19, parte 2, episódio número 543, 7ª temporada, estudo sequencial da Bíblia. Essa pregação expositiva aqui, capítulo por capítulo do texto bíblico. Nós estamos no 7º livro da Bíblia. Nós vimos Gênesis, Levítico, vemos Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos. E você encontra todos os episódios aí no Spotify e em vários outros distribuidores para você poder meditar mais no texto bíblico de uma forma um pouquinho mais profunda. Você que quer entender mais do texto bíblico, tá bom? Então veja que a morte ela só pode ser vencida de uma maneira, vencendo o pecado. Aquele que destrói o poder do pecado na vida humana, ele destrói o poder da morte. A ressurreição de Lázaro, lembra? Ela não foi tanto um triunfo sobre a morte, eu vou explicar por quê. Mas apenas uma humilhação da morte, daquele que tem o poder da morte. Uma indicação de que o segredo do seu poder era conhecido e vulnerável, porque Lázaro ressuscitou, mas ele morreu novamente no curso de sua natureza mortal. E somente quando acreditou em Jesus para alcançar a vida eterna que ele obteve o verdadeiro triunfo sobre a morte. Já pensou nisso? Se então, de alguma forma, a nossa vida aqui está se tornando cada vez mais livre do pecado, mais abundante no serviço santo, então, na mesma proporção, a glória infernal da morte, ela é ofuscada. As circunstâncias físicas da morte, elas não são o principal fator a ser considerado, mas sim que tipo de futuro está além. Se for uma continuação, melhoria e aperfeiçoamento da vida espiritual do povo de Cristo aqui, então onde está o triunfo da morte? Ter sido transformado pela renovação de nossas mentes e ter encontrado nossa principal ocupação e deleite nos assuntos do reino dos céus pode não eliminar de fato os terrores da morte, mas efetivamente destrói seu poder. Tem havido muita discussão, com pouco acordo, sobre o significado de muitos dos detalhes. A verdade é que não há informação suficiente para discernirmos razões que possam ter sido suficientemente claras para aqueles que tiveram de obedecer à ordem. Embora mesmo para eles, o propósito de muitos detalhes era sem dúvida totalmente obscuro e até intencionalmente. Que espaço existe para a fé? E se quisermos saber o porquê e o porquê de cada passo, uma coisa é certa, meus queridos. Se algum detalhe tivesse sido negligenciado, toda a ação simbólica teria falhado. A água seria borrifada em vão. Deus insinuaria de maneira indubitável que a pessoa contaminada ainda permaneceria contaminada. E assim, quando nós passamos da sombra, da simbologia, para a substância, da purificação do corpo contaminado pela morte, para a purificação da pessoa contaminada pela morte, a quem o corpo pertence, aí nós encontramos Cristo.
cumprindo da maneira mais estrita os mínimos detalhes, e ao fazê-lo, isso indicava sua igual conformidade interior com todos os requisitos da lei de Deus, considerados como tendo a ver com o Espírito. 3 vezes nós sabemos que Deus insinuou a sua satisfação com seu Filho, como alguém que em todas as coisas estava cumprindo seus propósitos. 2 vezes em termos expressos, Mateus capítulo 3, versículo 17, Mateus capítulo 17, versículo 5, e a 3ª vez implicando a mesma coisa, não menos significativamente, em João capítulo 12, versículo 28, quando também nós somos chamados a notar quantas profecias relativas a questões detalhadas, lugares, circunstâncias, etc., tiveram que ser cumpridas. E assim como na preparação da novilha os mandamentos de Deus tiveram que ser cumpridos, assim na preparação de Jesus para a sua grande obra de limpeza, as profecias de Deus tiveram que ser cumpridas. O animal devotado, ele era em um sentido típico muito peculiar. Havia seleção de um tipo de animal, do sexo daquela espécie, de uma cor, da ausência de defeito, da completa liberdade e ausência de julgo. Não poderíamos dizer que encontrar todas essas marcas no animal era indicação de alguma disposição especial do alto. Deve ser uma novilha vermelha, por causa da raridade da cor, para que possa ser ainda mais notável. Os judeus dizem que se apenas 2 fios de cabelo fossem pretos ou brancos, então não servia para cumprir o rito. Quer fosse assim ou não, nós temos nesse notável animal típico aqui uma sugestão daquele que em sua pessoa, suas obras, reivindicações e influência é totalmente diferente de qualquer outro que já tenha participado dos assuntos humanos. Assim como a novilha não tinha mancha nem defeito, até onde o olho humano pudesse discernir, Jesus era impecável na presença da glória de Deus. E assim como a combinação na novilha de tudo que Deus exigia foi uma grande ajuda para o povo acreditar na eficácia purificadora das cinzas, também nós, considerando Jesus em todas as peculiaridades que nele se centralizam e se unem, nós podemos muito bem aplicar-nos com renovada confiança e gratidão ao sangue que purifica de todo o pecado. As cinzas, elas foram reservadas para um uso permanente, versículo 9. É claro que é um exagero dizer que as cinzas dessa primeira novilha serviram para a purificação de 1000 anos, como se acreditava por alguns. Mas, sem dúvida, serviram por muito tempo, indicando assim suficientemente o poder purificador que flui daquele que morreu de uma vez por todas. Nós estamos na sucessão de muitas gerações que se dedicaram à única fonte aberta para o pecado e a impureza. Onde os primeiros cristãos estiveram submetendo a impureza de seus corações a Jesus, nós também estamos. E o resultado evidente para eles, como visto no registro de sua experiência, pode muito bem nos dar alegria e segurança. Considere, meu querido, minha querida, aqui, o que foi exigido desses israelitas no texto. Durante 7 dias eles ficaram impuros e tanto no 3º como no 7º dia eles deveriam ser aspergidos, mesmo quando o preparado exigia aplicações repetidas. Assim, ser purificado do pecado requeria um processo de busca indicado no Novo Testamento pela presença do Espírito Santo, num processo contínuo de regeneração daquele que crê. Deve haver um discernimento dos pensamentos, das intenções do coração e um tratamento rigoroso com eles. Que ninguém se aplique à purificação que Cristo proporciona, a menos que esteja pronto para um exame completo de sua natureza, para uma revelação de muitas abominações profundamente arraigadas e para tirar da sua vida tudo que ofende e fere a santidade do bom Deus. O contaminado, ele não poderia inventar uma purificação própria.
Nem poderia continuar como se a contaminação fosse algo inofensivo. Não, de forma alguma. Nem apareceria qualquer diferença imediata e óbvia entre os contaminados e os purificados. No entanto, havia uma diferença que o próprio Deus deixaria muito clara no caso de uma desobediência perseverante. Então, entre o pecador consciente e confesso, que crendo humildemente está sendo lavado no sangue de Cristo, e o pecador descuidado e desafiador que negligencia isso com uma mera imaginação, pode parecer pouco ou nenhuma diferença, mas a diferença é que existe, e Deus deixará isso claro no devido tempo. Observe a conexão da seguinte passagem com todo o capítulo. Se a cinza de uma novilha aspergida sobre o impuro, olha Hebreus capítulo 9, versículo 13, 14. Se a cinza de uma novilha aspergida sobre o impuro santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifique sua consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Como a ressurreição de Lázaro, pense nisso, não apenas triunfou sobre a morte, mas também humilhou aquele que detém o poder da morte, revelando a vulnerabilidade desse poder. Pense nisso, reflita. Diante da meticulosa observância dos detalhes na preparação da novilha, na aplicação das cinzas, como que nós podemos relacionar isso? A perfeição, a singularidade de Jesus, cujo sacrifício purificador é eternamente eficaz. Vamos orar junto para a gente encerrar o episódio de hoje. Vamos lá? E depois eu vou fazer mais um episódio do capítulo 19 e a gente encerra o capítulo 19, tá bom? Deus, nós reconhecemos que a verdadeira vitória sobre a morte só ocorre ao vencer o pecado. Assim, como a ressurreição de Lázaro não apenas triunfou sobre a morte, mas humilhou aquele que tem o poder da morte, nós entendemos que a transformação diária e a busca constante pela Tua presença, pela pureza, são fundamentais. Ao tentar imaginar e contemplar ali a preparação da novilha, o uso permanente das cinzas, nós encontramos em Jesus a impecabilidade, singularidade que purifica de todo pecado. Que nós possamos submeter os nossos corações a um exame completo, buscando a purificação contínua no sangue de Cristo. Que a diferença entre os purificados e os negligentes se torne evidente e se tornará, revelando a eficácia do sacrifício redentor do nosso Senhor. Amém. A gente volta no próximo episódio. Te encontro lá, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.